Senhores, vamos fazer aqui uma breve referência a uma questão que tem se apresentado muito rotineiramente nas cortes brasileiras, inclusive nas cortes superiores, que diz respeito à questão da não autoincriminação como, para alguns, princípio constitucional que decorre do direito constitucional ao silêncio, da presunção de inocência e da plenitude de defesa. Digo para alguns porque há alguma doutrina no país, a partir do que se vê nas legislações e na jurisprudência estrangeiras, que não reconhecem a existência de um direito genérico à não autoincriminação. Contudo, a jurisprudência no Brasil, notadamente nas cortes superiores, diversamente do que se dá nas cortes constitucionais ocidentais e também nas cortes de direitos humanos, no Brasil as cortes superiores partem da premissa da existência de um direito genérico à não autoincriminação. A questão se apresenta complexa quando, a partir dessa premissa, as cortes se defrontam com situações concretas em que torna-se, de alguma forma complexa, a conjugação da existência de um direito sempre presente e genérico à não autoincriminação com a necessidade de realização de alguns atos processuais ou de alguns atos de colheita de prova, ainda que fora do processo. Vamos, por exemplo, aqui nos referir à realização de exames ou de submissão da pessoa ao raio-x, por exemplo, pelo agente policial. O sujeito está, suponhamos, transportando cocaína em seu corpo e o agente policial determina que ele passe em uma máquina de raio-x. Se você parte da premissa de que há um direito genérico à não autoincriminação, a consequência que daí advém é que o sujeito poderia se recusar a se submeter ao exame de raio-x, porque o exame vai detectar o transporte de drogas e ele vai ser preso em flagrante delito. Contudo, a própria jurisprudência, que parte da premissa da existência de um direito genérico à não autoincriminação, sustenta, e são reiterados os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, sustenta que há sim a obrigação do sujeito se submeter ao exame de raio-x, que vai detectar, por exemplo, o transporte de drogas em seu corpo. Aí, evidentemente, alguma contradição entre a premissa e a consequência, o corolário que se empresta ou que se dá a ela. Uma outra questão é, partindo-se da premissa da existência de um direito constitucional genérico à não autoincriminação, não estaria o réu obrigado, por exemplo, a se submeter a um ato de reconhecimento pessoal por parte da vítima? Interessaria ao réu que não fosse feito esse reconhecimento. No caso, eventualmente, de ser ele o autor daquele crime. Imaginemos, então, qual a consequência que daí derivaria. Se a ideia é a existência de um direito genérico de base constitucional de não autoincriminação, não se poderia extrair da não aceitação do réu de se submeter ao reconhecimento nenhuma consequência em seu desfavor. Mas, novamente, as mesmas cortes superiores que entendem como existente um direito genérico à não autoincriminação, entendem de outro lado que o réu está obrigado a se submeter ao reconhecimento. Alguma doutrina nesta linha cria
uma artificial distinção entre atos ativos e passivos. O réu não seria obrigado a assumir nenhuma conduta ativa que lhe incriminasse, mas seria obrigado a suportar condutas passivas. E este seria, por exemplo, para esta doutrina, a situação do reconhecimento pessoal. Nos parece, senhores, que esta é uma distinção artificial, que busca, antes de tudo, acomodar as coisas. Porque não é passiva a conduta do réu, que tem que se encaminhar para a sala de reconhecimento e, notadamente nela, assumir determinada postura, se colocando em determinada posição, olhando para determinado local que lhe é indicado. Essa não é conduta passiva. Isso é, obviamente, uma conduta ativa. De modo que o que se faz ao se criar essa distinção é deslocar o campo de discussão daquele que é o campo próprio. Existe efetivamente um direito genérico à não autoincriminação? Ou o direito constitucional ao silêncio se resume, como se dá nos países ocidentais, se resume ao direito de não ser obrigado a comunicar, a falar contra si. E não alcançaria outras situações distintas do depoimento, da fala, como, por exemplo, fornecer impressões digitais, se submeter a exame de raio-x, fornecer padrão para exame de DNA, se submeter a ato de reconhecimento. E estes, na visão de uma boa doutrina, por exemplo, na obra brilhante do professor Eugênio Pacelli, da Universidade Federal de Minas Gerais, estes outros direitos, que não têm relação com a não autoincriminação a partir da formação histórica do direito ao silêncio, que não tem relação com o direito ao silêncio, considerada a sua formação histórica desse direito e a aplicação dele nas cortes constitucionais dos países ocidentais, esta questão, não relacionada ao direito ao silêncio, não se resolveria por um pretenso direito genérico à não autoincriminação, mas sim a partir do mecanismo da proporcionalidade. E a partir da exigência em lei, ou perdão, da previsão específica em lei de tratamento desta possibilidade de colheita compulsória, da efetiva necessidade da realização do exame pericial e do controle judicial. Perfeito? Então, é importante colocarmos aí o tema, dada a sua incidência rotineira hoje na jurisprudência nacional.